Na aula de hoje nós deveríamos falar sobre o método europeu de projeções. E é isso que eu vou tentar fazer, só que neste caso via online, em função do facto de não termos aulas presenciais. Eu vou utilizar este objeto como exemplo, este modelo tridimensional vai ser o nosso exemplo e vai ser a partir deles que nós vamos realizar então as nossas projeções. Relembrando aquilo que nós já dissemos em aula, nós quando trabalhamos com projeções ortogonais temos todas as retas projetantes paralelas entre si. Além das retas projetantes serem paralelas entre si, nós temos sempre o objeto entre o observador e o plano de projeção, sendo que este é sempre localizado paralelo ao plano de projeção. Neste caso deste objeto simples, eu ponho o meu observador naquela que eu pretendo que seja a minha vista de frente. Ou seja, o objeto fica colocado entre o observador e o plano de projeção e a face que está voltada para o observador vai ser a face que eu vou projetar como sendo a vista de frente ou a vista principal do meu objeto. Eu vou imaginar que as retas projetantes passam em cada um dos pontos, neste caso os vértices do meu objeto, e são projetados então num plano de projeção que fica atrás deste objeto. Faço isso em todos os vértices existentes e unindo os pontos projetados, eu tenho então as arestas que formam cada uma das superfícies do meu objeto. Eu vou tentar, no primeiro momento, simplificar as formas e, neste caso, o que eu estou a fazer, primeiramente, é a projeção da forma maior do objeto que define o seu perímetro. Faço isso em cada um dos seus vértices e tenho, então, a imagem final. Falta-me, neste caso, ainda projetar este objeto menor que está aqui à frente do meu objeto, à frente da outra superfície. Ou seja, eu já projetei esta superfície maior, esta parte de trás do meu sólido, e agora vou projetar esta parte da frente. Novamente, olho para cada um dos vértices e projeto cada um destes vértices no plano de projeção. A resultante desta projeção é mais ou menos isto que eu tenho no meu plano de projeção e que, desenhado de uma forma rigorosa, dá origem a esta vista de frente que vocês têm aqui colocada neste momento. A partir do momento que eu tenho a vista de frente já definida, eu posso então mudar a posição do observador e do plano, mantendo o objeto exatamente na mesma posição, e assim eu posso dar início à projeção de uma segunda vista do objeto. Neste caso, o que eu vou fazer é a projeção da vista lateral esquerda. A vista lateral esquerda é denominada como esquerda porque ela, neste momento, se encontra à esquerda da vista de frente, ou seja, da vista que eu utilizei inicialmente e que seria a posição inicial do meu observador. Neste momento, então, eu movo o observador do ponto inicial para a sua esquerda, a 90 graus, e volto, então, a fazer exatamente o mesmo procedimento que eu utilizei inicialmente. Ou seja, mais uma vez, temos o observador, o objeto e temos o plano de projeção. Vou projetar, neste momento, em primeiro lugar, aquilo que eu considero ser o meu elemento de referência no meu objeto. Dou origem, então, a este prisma, a este retângulo que representa a forma inicial e estas superfícies que estão mais próximas do observador. No segundo momento, projeto, então, outras duas arestas estão aqui definidas e que eu não tinha projetado inicialmente, ou seja, eu vou complementando a minha projeção aos poucos, depois de fazer esta forma inicial que define o perímetro da projeção. E no segundo momento, eu passo então para este segundo objeto, para esta segunda parte do meu objeto localizada logo ao lado, e que vai então dar continuidade à projeção inicial que já tinha sido feita. Tenho aqui então a representação na totalidade daquela que é a vista lateral esquerda do meu objeto tridimensional. Esta vista lateral esquerda, obrigatoriamente, na representação, deve estar sempre à direita da vista de frente. Tudo isso devido ao posicionamento dos planos de projeção e considerando o rebatimento destes planos. Finalmente, eu posso então fazer a vista de cima do meu objeto. Para esta vista de cima, o observador, mais uma vez, tem que se movimentar e agora aqui neste momento passa a estar acima do objeto. Tenho então o objeto e o plano de projeção atrás deste. Vou imaginar as retas projetantes paralelas entre si e perpendiculares ao plano de projeção e começo mais uma vez por projetar aqueles que são os vértices principais do objeto e que definem a sua forma.
Neste momento, então, já projetei a face superior e vou agora definir as duas arestas que ainda estavam em falta. Finalmente, vou adicionar o segundo sólido do meu objeto, o segundo sólido que o compõe e que completa assim a sua forma final. Esta vista de cima, mais uma vez, e a semelhança da vista lateral esquerda, obrigatoriamente deve ser sempre localizada abaixo da vista de frente. Então, nós temos o posicionamento destas três vistas, a vista de frente que foi projetada num plano de projeção vertical, a vista de cima que foi projetada no plano de projeção horizontal e a vista lateral esquerda que também foi projetada num plano vertical e que foi posteriormente rebatida para a direita da vista de frente. De uma forma resumida, nós temos aqui as três projeções do observador. Num primeiro momento, então, para nós fazermos a nossa vista de frente, tínhamos aqui o observador nesta primeira posição, a olhar para o objeto e a projetar, então, num plano de projeção vertical que se encontrava atrás da figura. No segundo momento que nós fizemos foi o mesmo procedimento, mas o nosso observador se movimentou 90 graus para a esquerda do objeto, criando então a vista lateral esquerda, sendo que esta vista lateral esquerda foi projetada também num plano vertical, mas este plano vertical localiza-se à direita do plano da vista de frente, do plano que foi utilizado para a vista de frente. Por isso é que esta vista fica localizada à direita da vista de frente. Finalmente, fizemos a nossa terceira vista, em que o observador veio para cima do objeto e projetou o objeto naquele que foi um plano de projeção horizontal. E, neste caso, este plano é rebatido e fica abaixo da vista de frente. Daí que a vista de cima deva ser representada sempre nesta posição que vocês têm aqui. Estas são três vistas do meu objeto. No entanto, quando nós falamos sobre o método europeu parte do princípio que o nosso objeto é colocado dentro de um cubo de projeção. Nós podemos imaginar que este cubo é uma caixa feita em vidro, o nosso objeto está colocado no centro dessa caixa, no meio dessa caixa, e o que nós fazemos é movimentar o observador à volta desta caixa e nós imaginamos sempre a projeção naquela que é a face oposta ao meu objeto. Ou seja, mantendo sempre a tal posição observador, objeto e plano de projeção. O que nós já fizemos foi a projeção da vista de frente, que foi projetada neste plano vertical que vocês já têm aqui assinalado. Nós fizemos a nossa vista lateral esquerda, que também foi projetada num plano vertical. E, finalmente, fizemos aqui a nossa vista de cima, que foi projetada no plano horizontal. Temos aqui as nossas três vistas. No entanto, o cubo não tem três faces, o cubo tem 6 faces, o que significa que estão a nos faltar ainda outras 3 vistas do nosso objeto, outras 3 vistas possíveis. E estas vistas em falta são a vista lateral direita, a vista posterior, que é projetada então nesta face frontal que vocês têm aqui colocada, a vista de baixo, que é projetada na face superior do cubo, e como eu já tinha dito e referido inicialmente, a vista lateral direita, que é projetada aqui nesta face. As 6 posições entre si, naquilo que é o método europeu, devem respeitar também uma posição que é fixa e que não pode ser alterada. Nós temos sempre a nossa vista principal ou vista de frente localizada nesta que é a posição A que eu tenho aqui. Tenho sempre a minha vista lateral esquerda posicionada nesta posição C, ou seja, à direita da vista de frente. A minha vista lateral direita fica à esquerda da vista de frente. A minha vista posterior é a última delas e é localizada mais à direita. Temos a nossa vista de cima abaixo da vista de frente e temos finalmente a nossa vista de baixo acima da vista de frente. Todas estas posições resultam do rebatimento dos planos de projeção e considerando que este cubo de projeção é desmontado, é todo aberto. Ou seja, mais uma vez, estes posicionamentos são obrigatórios e não podem ser alterados. Se nós continuássemos a projeção do nosso objeto, nós inicialmente já tínhamos então feito esta vista de frente, esta vista lateral esquerda e essa vista de cima, utilizando exatamente o mesmo procedimento, foi aqui ainda elaborada a vista lateral direita, a vista posterior do meu objeto, e tomem sempre atenção
que nós, quando temos arestas que ficam escondidas através de superfícies, aquilo que nós chamamos de arestas fictícias, elas devem ser sempre representadas com traço interrompido fino. Temos então ainda a nossa vista de baixo, que é localizada acima da vista de frente. E temos aqui então as 6 vistas previstas no método europeu. Além disso, o que é fundamental no desenho é nós cotarmos o nosso desenho, ou seja, nós colocarmos as suas dimensões naquilo que é a sua escala real. Significa que, independentemente da escala que eu utilize para o desenho em si, as dimensões que eu utilizo na cotagem são sempre as dimensões reais do meu objeto. Neste caso, a minha cotagem está aqui feita em milímetros. O que eu utilizo sempre, que vocês têm que tomar atenção, porque resulta da norma portuguesa, em cotas horizontais, nós utilizamos sempre o texto acima da linha de cota, ou seja, a minha linha de cota é esta linha horizontal que eu tenho aqui, o texto tem que estar localizado acima da linha de cota. Se eu utilizo cotas verticais, como é o caso desta cota que eu tenho aqui, o meu texto obrigatoriamente tem que ser localizado sempre à esquerda da linha de cota. O texto nunca pode estar à direita da linha de cota. Se vocês repararem em todos os exemplos que eu tenho aqui, em cotas verticais o texto está à esquerda da linha de cota, em cotas horizontais o texto está sempre acima da linha de cota. Atenção que as cotas têm sempre 3 componentes, que é aquilo que nós chamamos de linha de cota em si, que é a linha que é paralela ao objeto cotado. Temos os símbolos, que são setas ou linhas que representam os pontos de onde até onde a cota respeita, e aquilo que é perpendicular aos pontos cotados são chamadas linhas de chamada, são estas 2 linhas que vocês têm aqui. Ainda existe o 4º elemento, que seria então o texto, mas oficialmente daquilo que faz parte da cota nós temos a linha de cota, a linha as linhas de chamada e finalmente então os textos as linhas ou símbolos que marcam o ponto cotado. A partir de agora, em todos os desenhos, é fundamental que vocês utilizem a cotagem nos vossos desenhos, considerando que nós temos 6 vistas de um mesmo objeto, não existe a necessidade de vocês estarem a repetir cotas, só é necessário que todas as cotas do desenho estejam presentes, mesmo que algumas vistas não tenham cotas, desde que a cota apareça uma vez no desenho e permita que se perceba, que se clarifique aquilo que eu quero transmitir ao nível de desenho técnico é suficiente. Ou seja, não façam um excesso de cotas, que não é isso que eu pretendo. O que eu pretendo é um desenho claro e legível e logicamente compreensível naquilo que é a necessidade de entendimento do objeto para que ele possa ser passado então a outras fases do processo de fabricação. O que vocês vão fazer agora é tentar reproduzir aquilo que foi feito neste exercício, ou seja, a representação através do método europeu, e para isso, utilizando este objeto que está aqui num primeiro momento, este objeto tridimensional, este objeto possui um furo redondo, que é este que vocês podem identificar aqui na parte de cima do objeto. Este furo tem um raio de 7,5 milímetros, as cotas estão em milímetros. Tenham sempre atenção às cotas para que vocês não tenham, logicamente, erros no vosso desenho. Cuidado com todas as cotas que vocês têm aqui e estes ângulos. E neste momento, tenham muita atenção ao alinhamento entre as vistas, a necessidade do posicionamento das vistas respeitar aquilo que é o método europeu e a necessidade de se cotar também as vossas vistas. Logicamente, aquilo que é a qualidade do traçado e o tipo de linhas que vocês devem utilizar, isso já foi assinalado nas aulas anteriores e, logicamente, que são princípios que vocês devem utilizar em todos os vossos desenhos. No segundo momento, vocês vão fazer este segundo exercício, que logicamente é mais complexo, temos que ir aumentando a complexidade daquilo que vocês representam. Neste exercício, vocês vão utilizar como vista de frente um posicionamento do observador neste ponto que vocês têm aqui assinalado. A partir desta vista de frente, vocês vão então realizar todas as outras vistas que integram o método europeu de projeções. Se for necessário utilizar alguma cota para que o método europeu caiba numa folha A3, vocês podem utilizar, alguma cota não, desculpem, alguma escala para que o método europeu caiba numa folha A3, vocês podem utilizar, reduzindo ou ampliando o objeto de acordo com aquilo que for necessário. Estes trabalhos devem ser realizados em casa. Neste momento nós não temos a possibilidade de estarmos em contato direto,
No entanto, eu vou abrir um fórum, que não é mais do que uma sala de aulas virtual, onde vocês podem colocar todas as vossas questões no que diz respeito à realização do exercício. Se for necessário, vocês podem submeter fotografias do vosso exercício nestes fóruns e, dentro do possível, logicamente, eu tentarei esclarecer todas as dúvidas que vocês tiverem. Bom trabalho!